É hora de falar do Botafogo, é o líder do Campeonato Brasileiro. A parada é com você. Fala, meu caro Rodrigo Brandão. Azevedo, e o Botafogo segue atrás de jogadores para reforçar o elenco, visando o restante da temporada. Até o momento, 2 jogadores foram contratados nessa janela de transferências: o lateral direito uruguaio Matheus Ponte e o meia atacante Diego Hernandes. O fechamento da janela se encerra amanhã. O clube ainda busca 3 jogadores para as posições de goleiro, zagueiro e atacante. Lembrando que amanhã é o fechamento da janela de transferências e o Botafogo corre contra o tempo para poder contratar e inscrever esses jogadores. Para a posição de goleiro, o nome que vem ganhando força é do jovem Gabriel Brazão, 21 anos, jogador que é cria das categorias de base do Cruzeiro e que pertence à Inter de Milão. Por mais que conte com o Lucas Perry e o Gatito Fernandes, é muito provável que no final do ano surjam propostas para tirar o Lucas Perry do Botafogo. Lembrando que ele já recebeu propostas para essa janela de transferências, mas o Botafogo segurou o jogador e o clube já se prepara para uma possível saída dele no final do ano, e por isso o Gabriel Brazão já estaria sendo contratado justamente para suprir essa saída. Para a zaga, nós trouxemos a informação aqui ontem no Papo 2 do interesse do Botafogo na contratação do Bastos. Bastos é um jogador angolano de 31 anos que estava recentemente no Al Ahly da Arábia Saudita e que está livre no mercado. Isso é um facilitador, porque o Botafogo não precisaria desembolsar nenhum valor pela transferência do jogador. Ele chegaria, o Botafogo só teria que pagar pelas luvas e salários do jogador. O Bastos teve uma passagem muito boa pela Lazio da Itália e joga pelos 2 lados da zaga, inclusive pelas laterais. Na Lazio, o jogador atuou em todas as posições da linha defensiva, seja pela lateral ou seja na zaga. E para o ataque, o Botafogo está negociando a contratação do jovem Valentim Adamo, jogador de 21 anos que pertence ao River Plate do Uruguai, mas que está jogando no Progresso, também do Uruguai. Ele é vice-artilheiro da 2ª divisão do campeonato uruguaio. Ele tem 1,93 e chegaria para brigar com o Matheus Nascimento e com o Janderson para ser substituto do Tiquinho Soares. Tanto o goleiro Gabriel Brazão quanto o atacante Valentim Adamo fazem parte dessa nova filosofia de contratações do Botafogo. Jogadores jovens e promissores. Essas próximas 24 horas serão bem agitadas e o Botafogo espera anunciar esses nomes pelo menos até amanhã. Beleza, Azevedo? Beleza, pois é. Time que tá voando aí no Campeonato Brasileiro e se reforçando. Cara, aí vem a pergunta aqui do Resenha da Bola, do nosso querido Anderson, né? Qual rodada vocês acham que o Botafogo vai comemorar o título? Cara, é difícil, né? Porque a vantagem tá tão grande. Gente, olha só, vamos lá. Não tem nada ganho, tá? Você tem aí um retorno inteiro pela frente. Isso. Mas a vantagem, a gordura que o Botafogo criou, ela é imensa. Ela é imensa. O Botafogo realmente criou uma vantagem, assim, excepcional. Então vamos trabalhar aqui com hipótese. Se o Botafogo entra no retorno com essa campanha que fez no primeiro turno, a antecedência seria grande, né? Seria. Hoje o Botafogo tá com 12. Para você descontar esses 12, considerando o número de vitórias, você vai precisar de 5 rodadas. Se o Botafogo mantivesse pelo menos isso ali por volta da 33ª rodada, ele já teria essa possibilidade matemática. E assim, uma série de coisas podem influenciar, né? Vamos lá, o Grêmio tem um jogo a menos, pode dar uma reduzida nessa desvantagem. Ao longo do segundo turno, o Botafogo pode perder fôlego, a gente também não pode descartar isso. Ou pode acontecer do Botafogo manter o ritmo e o que vai acontecer naturalmente, as outras equipes vão cada vez mais perdendo interesse no campeonato. E aí a vantagem poderia ser ampliada, enfim. É fogo também ficar aqui trabalhando com o cenário futuro, né? A gente precisa deixar o campeonato acontecer. Até aqui, eu vou avaliar com o que eu tenho de momento no recorte. Até aqui, o Botafogo não indica que vai ter uma queda brusca de rendimento. E nenhum adversário até esse momento se mostrou competente o suficiente para dar a tal arrancada e encostar no alvinegro. Então, eu vou ficar com o cenário de momento. O Botafogo confortável. Agora, quando vai ser campeão, deixa o campeonato correr. E aí o William Macharlec, coisa boa ver o Botafogo se reforçando, mesmo num momento ótimo como que estamos vivendo. Dá-lhe fogão.
E realmente essa investida do Textor no mercado, ela dá uma encorpada num time que já tá voando, né? Não é porque a campanha é boa que o Botafogo não tenha carências. O Botafogo tá claramente precisando de mais um zagueiro. O Felipe Sampaio deu uma comprometida contra o Santos. Contra o Coritiba, o gol do Coritiba sai de uma dividida inicial do Sampaio com o centroavante do Coxa, o Diogo. Então o Botafogo precisa desse zagueiro a mais para substituir Adrielson ou Cuesta nos momentos de suspensão, nos momentos de dificuldade na temporada. Lateral direito, o Botafogo perdeu o Rafael, buscou o Matheus Ponte. Precisa sim de mais um atacante de repente, mais um jogador de meio de campo. Você tá respondendo aqui a pergunta do Diogo Tavares. Qual a posição o Botafogo deve correr contra o tempo para reforçar? Nesse momento, assim, eu já tô considerando o Matheus Ponte contratado, eu já reforçou a lateral direita. Precisa de um zagueiro para ser ele um cara multifuncional para substituir o Adrielson ou o Cuesta. E eu acho que um atacante um pouquinho mais calejado para substituir o Tiquinho. Não sei se o rapaz que o Botafogo tá contratando, agora me fugiu o nome dele, o Brandão falou, do futebol uruguaio, não sei se ele é a figura para ser essa peça no momento. Acho que o Botafogo poderia buscar um nome mais experiente. Eu gostaria de ver também pelo menos mais um jogador de lado de campo, mas não sei se é essa a necessidade do Botafogo no momento, não sei se o Botafogo identifica dessa forma, mas o zagueiro e o lateral direito urgentes, e isso o Botafogo tá fazendo. Contratou o Matheus Ponte, tá fechando com o zagueiro. Ricardo Talentoso, Azevedo e Gabriel, pelo amor de Deus, diz pra mim que o Botafogo vai ser campeão, não vou aguentar mais uma desilusão. Calma, cara, segura a onda aí, ainda tem um retorno pela frente, mas o panorama é o melhor possível para todo botafoguense, né? Melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes. Maior primeiro turno, etc. Defesa voando, ataque voando, né? Tudo indica um time campeão. O Danilo Coutinho tá aqui, Dali Fogão. O Rogério Monteiro, o Botafogo vai fazer algo mais inédito ainda, vai ser campeão com 10 rodadas de antecedência. Se continuar nesse ritmo, plenamente possível. Aí o cenário que eu falei, né? O Botafogo mantendo o ritmo, os adversários tendem a perder um pouco mais de interesse no campeonato, e aí a vantagem pode ficar um negócio assim, estratosférico, que você não vai conseguir descontar. Exatamente. O líder do Campeonato Brasileiro, que amanhã pega o Guarani do Paraguai no estádio Newton Santos, Copa Sul-Americana, 8º jogo da ida. Eu vou narrar aqui na Transamérica com o Farias e com ele, que tá chegando agora com as informações do Fogudo. Fala, Brandão! Beleza, Breno. E a diretoria do Botafogo segue em busca dos reforços, correndo contra o tempo para reforçar o elenco, visando o restante da temporada, para disputar Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Mais cedo, no Papo 1, nós trouxemos que o Botafogo tem interesse em pelo menos 3 posições: um goleiro, um zagueiro e um atacante. O goleiro em questão é Gabriel Brazão, jogador de 22 anos, cria das categorias de base do Cruzeiro e que pertence à Inter de Milão. O Botafogo estaria interessado na sua contratação, já pensando em uma possível negociação do Lucas Perry no final do ano. O zagueiro trata-se de Bastos, jogador angolano, tem 31 anos de idade, estava no Al-Ahly da Arábia Saudita e está livre no mercado. A situação do zagueiro é mais tranquila, ou seja, ela requer menos pressa do que as demais posições, porque como está livre no mercado, não teria essa pressa para poder contratá-lo. O Bastos é um zagueiro polivalente, ele já atuou em todas as posições do setor defensivo, seja da lateral direita até a lateral esquerda, passando pela zaga, que é a sua posição de origem. Ele já atuou em todas essas posições na Lazio da Itália, uma das equipes em que ele teve maior destaque como profissional. E para o setor de ataque, o Botafogo está interessado na contratação do jovem Valentim Adamo, jogador de 21 anos de idade, que pertence ao River Plate do Uruguai e que está cedido ao Progresso, que disputa a 2ª divisão uruguaia. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio na 2ª divisão e foi mapeado pelo departamento de scout do Botafogo. Ele tem 1,93 m e chegaria para brigar com o Matheus Nascimento e com o Janderson para ser substituto do Tiquinho Soares quando for preciso. A situação do zagueiro Bastos é a que menos requer pressa, mas a do Valentim Adamo e a do Gabriel Frazão, esses sim, o Botafogo corre contra o tempo, já que a janela de transferência fecha amanhã e o Botafogo precisa inscrevê-los antes do fechamento. Enquanto a
a diretoria segue se movimentando no mercado, os jogadores do Botafogo estão treinando. Hoje, realizaram o último treinamento antes da partida contra o Guarani do Paraguai, amanhã no estádio Newton Santos, pelo jogo de ida da fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time não tem problemas, o técnico Bruno Lage vai contar com a força máxima, inclusive com o retorno do zagueiro Adrielson, que não atuou contra o Coritiba no último fim de semana, já que estava suspenso. Portanto, depois de 2 jogos, ele volta a formar a dupla de zaga com o Vitor Cuesta e o Botafogo indo completo para essa partida diante do Guarani. Beleza, Brenoca? Beleza, meu parceiro Rod Brandão, falando aí do Botafogo, os reforços chegando, até a gente vem debatendo ao longo da programação da Transamérica, e amanhã tem Botafogo e Guarani. Será que Dios é Guarani, Vitor Costa? Amanhã no Newton Santos, Fogão e Guarani, oitavas da Sul-Americana. O Fogão tem que passar o carro em cima do Guarani, então, essa é a verdade. Vamos por partes. Botafogo tem a obrigação de eliminar o Guarani. Claro. E pelo chaveamento, como o Botafogo passou em segundo, o primeiro jogo é no estádio Newton Santos. Então é a oportunidade para você abrir uma boa margem, né? 2-3-0, acho que já seria um resultado bom para você levar pro jogo de volta. E jogando completo, né? O Botafogo não tem a necessidade de viajar nesse momento. Jogou no Newton Santos domingo, vai completinho de novo pro jogo de quarta-feira. E aí só depois começa a pensar em Campeonato Brasileiro de novo. Tá com uma margem boa no Brasileirão. A Sul-Americana é importante, o torcedor trata essa competição com carinho. É importante um bom jogo amanhã, até porque não vai ser tão fácil passar como foi contra o Patronato. O Botafogo contra o Patronato, ele fez um bom resultado no jogo da ida e no jogo da volta praticamente não entrou em campo, né? Fez um gol no comecinho, depois se arrastou, esperou o tempo passar. Contra o Guarani, acho que isso não vai ser possível. O Guarani é bem melhor que o Patronato, mas o Botafogo continua bem à frente. Agora é muito interessante a gente ouvir esse noticiário do Brandão, né, Breno? E perceber que o Botafogo faz um movimento pro futuro também, né? Porque por mais que hoje o Botafogo tenha um time consolidado, tá buscando reserva aí pro Tiquinho, hoje o Janderson tem entrado com frequência, mas a gente sabe que é importante ter um cara mais cascudo ali pra controlar a minutagem do Tiquinho Soares, até pelo fato do Botafogo ainda estar vivo na Sul-Americana. Ainda assim, esse mesmo Botafogo vai nas divisões inferiores dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, buscando talentos para lapidar esses jogadores para que no futuro eles sejam vendidos e, consequentemente, o Botafogo se torne sustentável. Claro. Até porque o Textor não vai ficar tirando dinheiro do bolso eternamente, esse nem é o objetivo dele. Susto, achei que você fosse falar outra coisa. Não sei o que você pensou. Passando Pix. Ah, então. Ele não vai ficar passando Pix eternamente. Será que já tem Pix aqui no Brasil? Deve Provavelmente. ter, né? Se ele não tem, a empresa tem, né? Tem. Mas assim, não é o objetivo dele. Pix. É claro que ele colocou bastante dinheiro, vai continuar aportando, mas vai chegar um momento que o time vai precisar dar lucros. Vai precisar ser sustentável. E o Botafogo, por exemplo, já evoluiu no quesito bilheteria, a torcida tem ido muito pros jogos e a arrecadação tem sido muito boa. E o clima tá espetacular no Newton, hein? Tá vendendo camisa pra caramba, tá aumentando o número de sócios torcedores, mas a gente sabe que hoje, pra você conseguir um bom dinheiro com o futebol, o caminho é a negociação de jogadores. Sim. E a categoria de base do Botafogo não revelou grandes nomes nos últimos anos. É uma categoria de base que carece de novos investimentos. E eu tenho certeza que isso faz parte do plano da diretoria. Enquanto isso, o scout segue trabalhando, vai buscando nomes em países vizinhos. A moeda nossa é muito mais forte do que a dos países que vão competir por esses jogadores. E aí você vai terminar de lapidar um cara que tem muito talento, muito potencial, e lá na frente você vai conseguir vender ele a um bom preço. Amanhã, em 19 horas, logo depois do Papo 2, a gente já fala direto do estádio Newton Santos. Eu narro esse jogo amanhã, Botafogo e Guarani, no Newton, a casa do Botafogo, junto com Gabriel Farias e com o Rodrigo Brandão.